Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Graças e paz. Bom, vamos dar continuidade, né, ao que foi feito hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós tivemos um evangelismo muito bom, né? Quantos aqui gostaram do nosso evangelismo? Quantos participaram do nosso evangelismo e tem testemunhos para contar, né? Deus, ele fez grandes coisas. Como eu disse, né, no meu grupo, as pessoas estavam saindo mesmo para a rua, pedindo oração. A criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, né? Nós, quando nos colocamos nesse lugar de disponibilidade mesmo, para orar por pessoas, para fazer o que Jesus fazia, é impossível a criação não ir para perto da gente, né? Não se aproximar de nós. Isso é muito legal. Bom, e falando sobre missões, algo muito comum, como nós falamos hoje de manhã, é a timidez, é a vergonha, é a própria frustração de não ter conseguido orar por alguém. Eu já tive uma experiência uma vez, que quando eu era mais novo, que eu estava andando pela vila ali, né? E tinha um senhor com uma bengala, ele estava mancando bastante, dava para ver que ele estava bastante incomodado com aquilo. E aí o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim: ora por esse homem, ora por esse senhor, e ora por conta disso e disso, e me deu uma direção muito clara. Eu sabia que era o Espírito Santo, porque normalmente quando tem uma direção de orar por alguém, eu sinto meu coração dar uma tremida legal, assim, né? Minhas pernas dão uma bambeada, o sangue a orelha começa a ficar quente de nervoso. Então eu sabia que aquilo ali era de Deus. Mas aí aquele homem veio se aproximando, eu falei assim: eu vou abordar, vou falar com ele. E eu dava um passo para perto, e ele dava outro meio passo, bancando. E eu dava um passo mais largo para chegar mais perto dele. E quando os meus olhos cruzaram com os olhos dele, porque ele viu que eu estava encarando ele, é muito estranho alguém encarando você na rua. E quando ele viu que eu estava encarando ele, ele olhou para mim, eu passei direto por ele. Saí andando e acelerei meu passo, mais rápido possível que eu podia, com a minha mochila nas costas. E saí andando. E ali eu me senti frustrado, tipo, caraca, eu não tive a coragem de orar por um senhor. Porque eu comecei a pensar, poxa, Deus pediu para que eu orasse em relação à cura, mas caraca, como que eu vou curar alguém, sabe? Como que, poxa, o pastor não está aqui, alguém mais velho na igreja não está aqui, eu, com 17 anos, vou orar por alguém? Não, deixa isso para lá. Mas eu me senti muito frustrado depois. Segundos depois, quando eu olho para trás, aquele homem já nem está lá mais. E aí eu fiquei pensando, caramba, não tem nenhuma segunda chance. Então essa angústia eu carrego comigo até hoje. Todos os dias que eu ando pela rua e vejo alguma pessoa que o Espírito Santo pede para que eu ore, eu aborde, eu faço porque eu lembro desse senhor. De que às vezes vai que foi o último dia de vida dele e ele não recebeu uma oração por minha causa. Pesei o clima, né, gente? Complicado. Mas é verdade. É verdade. Nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Bom, em algum momento você já se sentiu frustrado? Em algum momento da sua vida você já questionou a razão pela qual Deus te pediu para fazer alguma coisa? Você já teve medo de fazer algo que sentiu que Deus estava de fato te direcionando para fazer e você não fez? Bom, isso já aconteceu com um personagem bíblico, que nós vamos estudar a história dele aqui hoje. E provavelmente com essas dicas que eu dei, você já sabe mais ou menos que personagem bíblico é. É Jonas. Um homem que teve medo de fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. E ele tentou evitar de toda forma fazer aquilo, né? Deus, ele pede para que Jonas vá até Nínive. Não é verdade? E o que ele faz? Ele vai para Tarsis, ele vai para outra direção. Ele pega um navio e vai para outra direção, mas Deus acaba pegando ele em outra situação, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas Nínive era uma capital do Império Assírio, e nesse lugar existiam homens muito maus. Todos eram muito maus em Nínive. As histórias, né, dizem que os judeus, né, dizem que Nínive era uma capital que tinha execuções em praça pública dos seus criminosos.
eram pessoas que às vezes praticavam o canibalismo, eram pessoas que matavam crianças, eram pessoas que estupravam mulheres e principalmente eram um povo que matava os profetas. Todo profeta que pisava em Nínive era morto. Todo profeta que chegava perto de Nínive era apedrejado, era ameaçado a fugir e mudar a rota daquele lugar. Bom, e você acha que nessas circunstâncias você faria como Jonas? Você fugiria? Você acha que Jonas fugiu porque ele tinha medo de morrer? Quantos aqui acham que sim? Sim? Não tem problema levantar a mão não, tá, gente? Mas não é isso que nós vemos ao decorrer do livro. Jonas, ele não vai para Nínive com medo de morrer. Ele não foge porque ele está com medo de morrer. Não. Pelo contrário, e nós vamos ler mais sobre isso. Então, eu peço por gentileza que você abra a sua Bíblia em Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 1. Ele é um livro muito curtinho, então rapidinho a gente vai conseguir terminar. Amém? Você que achou sua Bíblia, diga amém. Eu vou esperar mais um pouquinho. É porque eu já estava marcado, então não vale. Amém? Todos acharam? Beleza, vamos lá. 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao seu Deus. Talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos a sorte, para que saibamos por que causa este mal está sobre nós. Assim, eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe: o que devemos fazer contigo, para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso, eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos, que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Só até aí. Neste momento, a princípio, o que acontece com Jonas? Jonas, ele estava na sua casa e ouve a voz do Senhor. Deus, ele passa instruções claras, dizendo: levanta-te e vai até Nínive.
Mas Jonas sentiu toda aquela questão que a gente falou, né? Será que era medo? Será que era desobediência? Por que ele não queria ir? Enfim, ele pega e foge, vai para outro lugar. Ele levanta, mas não obedece à voz do Senhor. É parecido com o testemunho que eu disse no início, né? Eu andei em direção àquele homem, mas eu fugi quando chegou perto. E Jonas, ele levantou. Quantas vezes Deus já te pediu para fazer algo, você se levantou para fazer e não fez? Eu gostaria que você se lembrasse agora daquilo que você já fez para fugir da vontade de Deus. Quantas vezes Deus já te chamou para algo específico, te chamou para sair, te chamou para pregar o evangelho em algum lugar, mas você não fez. Você mudou a direção. E durante a viagem de Jonas, Deus envia uma tempestade. Os tripulantes do navio começam a se desesperar. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse num barco, eu não entendo nada de barco, e os tripulantes ali começassem a se desesperar, eu iria me desesperar junto. Da mesma forma, se eu estivesse num avião e começasse ali aquela tremedeira do avião todo, aquela turbulência, e se eu olhar para as aeromoças ou para o aeromoço, ele ficar quieto, tá tudo bem. Mas se eles começarem a correr para um lado e para o outro, sentando na cadeira, botando cinto, aí eu começo a orar, porque vai cair, né? Você vê o piloto fazendo sinal da cruz, gritando, todo mundo gritando, vai cair, não vai dar certo. Então eu me desesperaria. E Jonas teve um movimento inverso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês acham que Jonas ele foi dormir porque ele confiava em Deus? Era estranho um homem que, se talvez tivesse medo de ir para Nínive pregar porque ele não queria morrer, ter total confiança em Deus que no meio da tempestade ele poderia dormir. É meio contraditório, não é verdade? Então, por que Jonas ele foi deitar? Bom, Deus e suas formas de demonstrar a vontade do Senhor, né? Enquanto Jonas dormia, as pessoas em cima estavam trabalhando, orando cada um para o seu Deus. Você já conheceu alguém no seu trabalho ou durante a sua vida que é de outra religião, mas possui muito mais fé do que você? Você já conheceu alguém que acredita que a posição da lua e das estrelas consegue interferir na vida dela, mas você não consegue acreditar que uma oração pode interferir na sua vida? Você não consegue acreditar que uma oração pode mudar um destino? Você não consegue acreditar que uma oração pode remir e lavar os pecados com o nome de Jesus? E Jonas estava assim. Ele foi dormir, ele foi fugir, enquanto os outros estavam trabalhando, enquanto as pessoas estavam tentando sobreviver. Mas aí, o capitão, o chefe do navio, ele vai até Jonas e ele tem o mesmo movimento que Deus teve para Jonas. Ei, levanta-te, levanta-te, vai clamar ao seu Deus. E nesse momento, quando Jonas levanta e vai até a parte de cima do navio, onde todos estavam trabalhando, ele se depara com aquela cena caótica. Ele começa a cair em si e entende que aquele momento, aquele exato momento da tempestade, não era uma coincidência, era Cristo Jesus se manifestando. Por quê? Quando nós vemos uma tempestade na nossa vida, a primeira coisa que a gente costuma pensar é em Satanás, não é verdade? Meu Deus, que tentação, que tribulação que eu estou passando. O inimigo está furioso demais comigo. Mas o que nós vemos na história de Jonas, o que nós vemos na história de Jó, Deus permitindo com que as coisas aconteçam para fortalecer uma pessoa, para forjar um caráter, para moldar um coração. E Jonas, durante esse processo, está com o coração sendo moldado. E no momento que ele olha isso tudo, ele entende que ele precisa negar a si mesmo. E ele diz: me jogue ao mar. Então me jogue ao mar. Por amor àquelas vidas,
Jonas entende que é necessário que ele seja jogado ao mar. Para que nós possamos pregar o evangelho e fazer missões, é necessário que as nossas vontades, os nossos preconceitos, os nossos achismos, palavra difícil, os nossos achismos sejam lançados juntos conosco ao mar. Todo dia é um convite que Cristo nos faz a negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Jonas, ele se converteu observando esse cenário e entendendo que a tempestade causou aquilo que poderia ter matado Jonas, mas não matou. E Deus, ele envia um amigo muito grande para Jonas, porque depois esses homens lançam ele ao mar. E vocês percebem que aqueles homens, eles temem ao Senhor, como diz no final do capítulo 1. Aqueles homens oram antes de jogar Jonas ao mar. Eles oram pedindo para que a morte de Jonas não recaia sobre eles. E Deus ouviu a oração desses homens. Quando Jonas é lançado ao mar, você pode abrir no capítulo 2, por gentileza. Quando Jonas é lançado ao mar, um grande peixe vem e abocanha ele. Um grande peixe engole Jonas. Então, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e nas correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. Você pode dizer isso? A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Só até aí. No capítulo 2, Jonas, ele faz uma oração. A oração que o converte de verdade. A oração que o leva de volta para os caminhos do Senhor. É o encontro que ele tem com Deus. Normalmente, muitas pessoas têm um encontro com Deus se retirando, né? Indo para algum sítio, algo do tipo. Com Jonas foi diferente. O encontro que ele teve foi dentro do peixe, no estômago ali, fedendo pra caramba, cheiro de maresia, provavelmente, né, suco gástrico ali do peixe, tudo fedorento. E Jonas começou a orar. E vocês percebem que Jonas, ele não faz uma oração pedindo perdão. Ele faz uma oração de fato entendendo que a salvação vem do Senhor. Ele entende que o erro dele não foi o suficiente para que ele morresse, porque a salvação vem do Senhor. Jonas, ele entendia que ali, naquele momento, o peixe era um instrumento de Deus para salvar a vida dele. Aquilo que parecia ser o fim de Jonas, na verdade, era onde ele estava sendo gerado, forjado, preparado. Onde o ego dele estava sendo ferido. Onde Jonas, ele estava entendendo que ele não era maior do que ninguém. Bom, Jonas ali, ele foi vomitado na beira da praia. Então imagina o cheiro que Jonas tinha. O cara fedia vômito, fedia maresia, tinha areia no cabelo, tinha areia na roupa, tinha areia na barba. Jonas, ele estava todo sujo. Mas no versículo 3, eu gostaria que você começasse a imaginar a humilhação que Jonas
estava passando ali. Mas no capítulo 3 diz: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. Ou seja, o peixe não jogou Jonas, não vomitou Jonas em Nínive. Ele vomitou Jonas em uma praia e ele teve que andar 3 dias até Nínive. Ok. E Jonas começou a entrar pela cidade. Versículo 4. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de 1 dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Assim, as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se, cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu caminho mau. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles e não fez. Só até aí no momento. Jonas, ele chega até Nínive, todo sujo, com raiva provavelmente, né? Que Jonas, ele vai se apresentar um pouco temperamental mais para frente. Então a gente pode imaginar Jonas com um pouco de raiva ali, de estar andando 3 dias, chegar em Nínive, e ao invés de ele dizer arrependei-vos, não, ele chega anunciando com toda a força nos pulmões: em 40 dias a cidade será destruída. E você pode perceber que ele dá até aquele gosto na boca de falar, né? A cidade será destruída em 40 dias. Quantos nós não gostaríamos de receber uma palavra dessa? Seus inimigos, seus perseguidores do trabalho serão demitidos em 40 dias. Seu chefe que está ali te perseguindo no trabalho será demitido em 10 dias. Não dê glória a Deus. Não dê glória a Deus. Jonas, ele falou isso para essa cidade: ei, em 40 dias papai vai te pegar. Em 40 dias vai acontecer o que aconteceu na Babilônia. Em 40 dias vai cair fogo do céu, o chão vai se abrir, a terra vai tremer. O meu povo pereceu no deserto, vai acontecer pior com vocês. Em 40 dias. Se prepara. Se o meu povo, que é o povo escolhido, pereceu, em 40 dias vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Povo mau, com a língua impura, pecadores. E o que nós às vezes fazemos com pessoas que estão num bar bebendo, gritando meia-noite na porta da sua casa: meu Deus, esses homens não tem nada para fazer na vida deles, não tem uma mulher que puxa a orelha deles, esses caras são tudo bebum. Cadê o amor, né? Cadê a vontade de pregar o evangelho para essas pessoas? Cadê? E Jonas chegou assim nessa cidade. E aí, o que acontece? O que acontece surpreende a Jonas e surpreende a todos nós. Quando ele começa a proclamar que há 40 dias a cidade seria destruída. Quando o rei ouviu isso, a primeira coisa que ele fez foi se levantar do trono, rasgar as suas vestes, colocar uma roupa de pano de saco e sentar nas cinzas, em sinal de misericórdia ao Senhor. E proclamou um jejum para que todos se santificassem. Que engraçado. Normalmente, quando nós vemos alguém
que a gente olha e fala assim, esse aí não tem jeito, esse aí é ruim, está todo possuído, é o diabo que está agindo na vida dele, não é nem Deus mais, ele não tem nem domínio sobre ele mais, é o diabo. Você entrega nas mãos de Satanás. Muitos usam aquele versículo, né? Não dê pérolas aos porcos. Não vou ficar pregando o evangelho para esse cara não, ele não quer ouvir, ele não me ouve quando eu falo, então deixa, que se não vem pelo amor, vem pela dor. Você ainda fala com aquela vontade, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas não, quando Jonas anuncia que vai chegar a dor, eles antecipam e começam a clamar por misericórdia, começam a se santificar. Então toda a cidade de Nínive se santifica ao Senhor, e Deus não destrói aquela cidade. Então, vamos ao capítulo 4, o último capítulo, para que a gente comece a falar mais sobre o temperamento de Jonas, né? Por que eu disse que Jonas não fugiu de Nínive por medo. Vamos lá, no 4. Mas isso desagradou muito a Jonas. Olha só, um missionário que conseguiu com que toda a cidade fosse salva. Toda a cidade fosse salva. Ele não precisou nem ir pregar até o rei, não. A fofoca chegou no ouvido do rei, que a cidade seria destruída em 40 dias. Ele não precisou nem ter essa coragem de falar de cara para o rei. Não. Jonas se desagradou. Ele ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala, quando ainda estava em minha terra? Por isso eu fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira a minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao lado leste da cidade, e ali fez para si uma tenda. Sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira, e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Mas Deus preparou um verme, quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em uma noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Só até aí, que acabou mesmo. Bom, nesse momento, vocês podem perceber que Jonas estava fazendo pirraça, não é verdade? Ele estava fazendo pirraça, ele estava protestando contra a salvação do Senhor. E é muito engraçado que ele faz um voto dentro da boca do peixe, que ele termina dizendo: eu me lembrarei dos votos, do meu voto contigo, porque a salvação vem do Senhor. E aí, quando a salvação chega até Nínive, ele fica irado. Como assim? Deus, eu não acredito, eu sabia, era por isso que eu queria fugir, era por isso que eu não queria pregar para esse povo, porque eu sabia que você ia perdoar, eu sabia que a sua imensa graça iria perdoar esse povo. Não, eu falei que a cidade seria destruída. Como é que eu vou ficar como profeta? Eu vou ser o profeta que as coisas não aconteceram?
Não, você está quebrando comigo, Deus. Eu estou fechado contigo, mas você não está fechado comigo. E Jonas sentou e ficou olhando para a cidade, esperando ela ser destruída, esperando alguma coisa acontecer, mostrando que ele não aprendeu nada ainda. E quantas vezes nós desistimos facilmente daquilo que Deus mandou a gente fazer? E quando nós fazemos, quando a gente pensa em fazer, começamos a dar passos para trás. Ah não, mas será que vai ser bom o suficiente? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão apoiar? Ou quando você começa a vir à igreja e aí você encontra de cara com uma pessoa que é do seu bairro, você conhece que a vida da pessoa é toda errada. Você fala assim, esse cara não tem jeito não, velho. Isso aí só vai trazer problema para a igreja. Meu Deus do céu. Deus, se for da tua vontade, manda esse homem embora. Sabe? Jonas estava assim, sendo esse tipo de pessoa. Não queria pregar para quem não era hebreu. Não queria falar para quem não era hebreu. Quantas pessoas aqui vocês já conhecem? E espero que não sejam vocês, eu creio que não são vocês. Mas quantos crentes vocês conhecem que falam da Bíblia só com outro crente? Que no trabalho, na faculdade, em casa, não conseguem falar do Evangelho. Ou vivem uma vida completamente fora dos padrões bíblicos. Ou ao invés de pregar, se confundem querendo julgar. E assim como Jonas, querem levar o juízo até as pessoas e não a salvação que vem de Jesus. Jonas ali mostra como a nossa humanidade quer justiça pelas nossas próprias mãos. Mas Jonas também é a representação de Cristo Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou, saindo do mundo dos mortos. Jonas saiu da boca do peixe e as pessoas foram salvas. Eu e você, os ninivitas, os pecadores, os inimigos de Deus, fomos salvos pela palavra do Senhor. E a ira do Senhor não sobreveio sobre nós, porque Ele é um Deus gracioso, bondoso, amoroso, tardio em irar-se. Graças a Deus, pela graça do Senhor em nossas vidas. Graças a Deus, porque quando a gente faz aquela mentirinha boba no trabalho, nós não somos fulminados. Graças a Deus que quando nós debochamos de alguém, nós não somos fulminados. É pela graça de Deus que quando nós fazemos um grupinho dentro da igreja e excluímos outra pessoa, é pela graça de Deus que esse grupinho não é fulminado. E por que é a graça de Deus? É porque essas pessoas merecem passar por isso tudo? Não, é para que esse grupinho se arrependa, é para que você comece a pregar a palavra. Deus nos dá essas oportunidades para que nós possamos pregar a graça de Deus. Mas Deus questiona, esse questionamento deveria mexer conosco, sabe? Quantas vezes nós não reclamamos que uma bênção não aconteceu conosco? Foi mal. Calma aí. Eu me embolei no pensamento. Foi mal, gente. Vou voltar. Estava falando de Jonas. Falei sobre muitas coisas de Jonas. Falei sobre a graça de Deus. A parte da aboboeira, sei lá. Não sei como é que fala direito essa palavra. Mas eu pesquisei, né? E ela também pode ser somente mesmo uma videirazinha assim que estava por ali, ou alguma plantinha, igual esses matinhos que ficam aqui na frente, tá? Então, Jonas estava ali, parado, olhando a cidade, esperando que o pior acontecesse. Mas Deus fez brotar aquele fruto, aquele ramo, para que o sol não pegasse na cabeça de Jonas. Que bênção, não é verdade? Deus é um Deus de detalhes. Mesmo Jonas, com o coração todo errado, Deus ainda cuidava dele. Deus ainda dava oportunidades para que Jonas pudesse ter, de fato, o ego transformado, o
caráter transformado. E aí o que acontece? Deus, ele manda um verme para que matasse aquele ramo ali. E aí Deus sopra um vento para que o sol comece a pegar na cabeça de Jonas. E aí Jonas, ele perece por causa do sol, né? Ele acaba ficando tonto. Quantos aqui já receberam aquele sol de meio-dia na sua cabeça, assim, forte? Você fica até tonto, ainda mais se você não tiver comido nada. Provavelmente, do jeito que Jonas estava desesperado para que Nínive fosse destruída, ele estava fazendo até jejum para que aquilo acontecesse, né? Então ele estava ali, mas aconteceu novamente de Deus ensinar uma lição para Jonas. E quando Jonas acorda, ele questiona novamente. Ele questiona novamente, falando assim: ei, caramba, Deus, eu prefiro morrer do que viver por causa desse fruto aqui que estava aqui na minha cabeça enquanto eu estava olhando Nínive ser destruída. Mas Deus começa a questionar Jonas novamente, dizendo: poxa, mas esse ramo vale mais do que muitas almas? Jonas, ele estava tão cego com a sua própria vontade, com o seu próprio querer, com o seu próprio ego, que ele preferia que almas fossem ceifadas, preferia que pessoas morressem sem conhecer a Cristo Jesus. E agora eu te pergunto, você vem à igreja toda quarta, todo domingo, vai aos grupos familiares toda terça-feira, você ora todos os dias na sua casa, lê a sua Bíblia todos os dias e não prega o evangelho para aquele seu amigo que está todo errado, todo perdido, ou para algum familiar seu também que está completamente fora dos padrões, né, bíblicos. Você enxerga aquele homem, sabe que ele vai perecer. E aí eu te pergunto, quando você chegar no céu, num lugar onde não há tristeza, não há dor, não há sofrimento algum, e aí nós podemos lembrar daquela passagem do rico e do Lázaro, né? Quando Lázaro vai ao céu, ao seio de Abraão, e o rico está no inferno, ele olha para aquele homem num oásis e começa a falar: meu Deus, me dá uma gota d'água para eu sair desse sofrimento. Imagine você no céu e o seu amigo sofrendo. Imagine, e é isso que nós temos que andar, com esse sentimento todos os dias. Como que eu não vou pregar para essa pessoa? Se ele é meu amigo mesmo, como que eu vou deixar ele para o inferno? Se ele é meu amigo de verdade, por que eu não apresento Jesus para essa pessoa? Se de fato esse é seu familiar que você diz amar, por que você não apresenta Jesus? Ah, porque eu não sei pregar. Ah, porque eu não decorei a palavra toda ainda. Meus amados, nós estamos falando de atitudes. Nós estamos falando de ser um cristão com atitudes. Porque, assim como Paulo diz, nós somos a carta que as pessoas vão ler. É em nós que o mundo vê o evangelho de verdade. Cristo se manifesta através da transformação na sua vida. É quando o Leandro se levanta no meio da roda dos amigos dele e prega o evangelho. Os amigos dele sabem quem o Leandro era antes de se converter, e agora vem uma atitude diferente, porque Cristo morreu por ele e também quer a transformação dos amigos do Leandro. É quando, Sandra, você vê o seu familiar completamente perdido e você prega o evangelho com amor para aquela pessoa, porque você sabe que na sua vida você estava perdido. Vocês conhecem alguém que dirige tão mal que não sabe discernir direita e esquerda? Vocês conhecem alguém assim? Conhecem, não é verdade? E aqui na Bíblia, Deus vai falar para Jonas, falando assim: caramba, você se importa mais com um ramo do que com pessoas, do que com uma cidade que não consegue discernir entre direita e esquerda. Uma pessoa que não sabe discernir entre direita e esquerda fica perdido. Quando olha no Google Maps lá, tem pessoas que têm dificuldade de falar: vira agora, vira na próxima direita, ou daqui a 3 ruas, vire à direita. A pessoa tem dificuldade.
Então, quando está chegando, vai assim, era para ter virado. Nossa, o que é direita? Aqui é o quê? Direita ou esquerda, amor? Tem gente que faz isso. Tem gente, tá, que faz isso. Não é Letícia, mas tem pessoas que fazem isso. E aí, caramba, a pessoa que está dirigindo está torto com o carro, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, andando em zigue-zague. Nada dá certo, não consegue andar em linha reta, não consegue fazer uma curva correta, não dá nem seta, causa até acidente, mata pessoas. É isso. Pessoas que não conseguem discernir. Mas nós temos algo dentro de nós, maior do que todo entendimento humano. Um espírito que nos conduz. Nós deixamos de segurar o volante, nós deixamos de segurar o Google Maps e colocamos ali, no apoio e o volante nas mãos daquele que conduz as nossas vidas. E aí, ao invés de apresentar esse Uber, gente boa para todo mundo, não, a gente deixa só o nosso carro seguro. Enquanto as pessoas vão batendo nos postes, nos muros, não conseguem frear, atropelam pessoas. E se o nosso carro está bem, está tudo bem. Não, meus amados, não é isso. Não é isso. A época da Arca de Noé já acabou. Você não é um animal mais. Você não é Noé. Você não é a família de Noé. Não tem mais a época da Arca de Noé. O mundo inteiro vai perecer e só a sua família vai ser salva. Não. Depois de Noé, veio um homem, Jesus Cristo, que morreu por amor ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que ele não acaba com o mundo de uma vez só, para que todos possam conhecer, para que todo povo, tribo, língua e nação possa enxergar a Cristo Jesus. Ainda existem povos que nunca ouviram falar do Senhor. E eu não estou falando de povos do continente africano. Eu não estou falando de povos do continente asiático. Eu não estou falando de povos e tribos na Oceania. Não. Eu estou falando de ribeirinhos. Eu estou falando de pessoas no sertão mesmo. Eu estou falando de pessoas, talvez, em Amparo. Eu estou falando de pessoas, talvez, em Lídice, em Mendes, Coatis, Rio Claro. Estou falando de pessoas que nunca tiveram um contato com um Deus vivo, que às vezes tiveram contato com o gesso, com a madeira, mas não com a carne e com o sangue de Jesus Cristo. E hoje eu te dou essa missão muito pesada, porque agora, Jonas, você vai se levantar e pregar o Evangelho. Chegou o momento de você se levantar e pregar o Evangelho, sem acepção de pessoas, porque a palavra é para todos. Você não pode olhar para uma pessoa na rua e falar assim, para esse cara eu não vou pregar não, deixa o próximo. Aí espera, opa, esse aqui vai, tá bem arrumado, tá bonitinho, vou chamar. Ou, você, homem, tem seu grupo de amizades, e aí a sua amiga que é solteira fala assim, nossa, não tem um homem na igreja. Você começa a evangelizar homem, só para ela poder ter uma chance, uma oportunidade. Então você começa a evangelizar. Não, não é assim. Não é para fazer acepção de pessoas. Deus não escolheu você para escolher pessoas. É Ele que escolhe. Porque o Senhor conhece os que são dele. Nós não conhecemos. Nós temos que pregar para todos. Amém? Bom, nesta noite, eu quero te convidar a voltar ao caminho, a ouvir a voz de Deus, pregar o Evangelho verdadeiro. Eu não sei se você está negando ir para onde Deus te pediu. Assim como Jonas, no início do capítulo, Deus chamou Jonas para ir para um lugar e ele negou, ele preferiu ir para outro. Eu não sei se você está negando fazer aquilo que Deus te pediu. Se isso estiver acontecendo, eu te digo da mesma forma que Deus falou para Jonas, levante-se e vá. Eu não sei se você está dentro de um navio, no meio de uma tempestade, e está tudo dando errado. E aí você começa a pensar somente na sua vida. Caramba, eu estou cheio de problema. Caramba, eu estou cheio de conta para pagar.
caraca, tem muitos familiares doentes. Nossa, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Eu não sei o que fazer. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu? E ao invés de você questionar o porquê isso está acontecendo, questione-se para quem está acontecendo. Jonas precisava estar naquele barco, por incrível que pareça. Isso mostra que a vontade de Deus é tão soberana que até mesmo Jonas tentando fugir da vontade de Deus, Deus salvou pessoas. As pessoas do barco foram salvas. E Jonas teve que negar a si mesmo. Então, se você estiver passando por um momento de tempestade na sua vida, eu digo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se lance ao mar. E por último, pare de reclamar das situações. Da mesma forma que Jonas reclamou que Deus salvou a cidade, Jonas reclamou que aquele fruto secou e o sol queimou a cabeça dele. Pare de reclamar, meus irmãos. Pare de murmurar. Minha mãe normalmente fala isso muito comigo, né? Meu pai também. Eles sempre falaram que eu era muito reclamão. Muito reclamão. Nossa, Guilherme, você reclama demais. Para tudo você tem uma opinião, para tudo você está criticando, para tudo você está reclamando. Mas eu sempre falava, gente, eu não estou reclamando, eu estou lamentando. E lamentando pode, porque na Bíblia tem lamentações. Lamentações de Jeremias. Ele era o profeta chorão, e eu sou também, né? E tudo bem você lamentar, tudo bem você lamentar, mas a sua lamentação não pode ser maior do que a salvação que Jesus preparou para você. Jeremias, ele entendia, por isso que ele lamentava, mas pregava. Ele lamentava, falava que queria parar de pregar, mas depois ele começava, nossa Deus, como fogo em meus ossos é a tua palavra. Me dá tanta agonia não conseguir pregar, eu vou ter que pregar de novo para alguém. Eu vou ter que falar do teu amor para alguém, que droga. O pessoal está batendo em mim pra caramba. Jeremias era um profeta que na época Israel tinha esquecido do Senhor. Então todo profeta que se levantava, o povo matava aquele profeta a pancadas. Então Jeremias apanhava tanto, mas Deus não deixava com que ele morresse. Então ele se entristecia, porque caraca, eu vou apanhar de novo, Deus. De novo eu vou apanhar, de novo vão me ferir, de novo vão cuspir na minha cara, de novo vão bater na minha cara, de novo vão me apedrejar, de novo eu vou sofrer. E Deus, sim, por amor, porque eu também sofri, eu também morri e ressuscitei. A promessa do Senhor nunca foi de uma vida fácil. Deus nunca disse, no mundo tereis um arco-íris maravilhoso, com pétalas de rosa, aromas de lavanda e borboletas voando ao seu redor. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo para que nós pudéssemos vencer também. Ele morreu e ressuscitou, e nele nós ressuscitaremos quando Ele nos chamar. Isso é maravilhoso, é a graça do Senhor. Então eu gostaria de chamar o Ministério de Música. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, fechasse os seus olhos e começasse a sondar no seu coração, analisando mesmo. Deus, aonde eu estou fugindo da tua vontade? Aonde eu estou fugindo do teu querer? Senhor, se eu estiver fugindo, lance-me, eu quero ser lançado nesse oceano. Eu quero ser engolido por essas ondas. Eu quero ser engolido por esse peixe. Sim, Senhor, transforma o meu ego. Comece a falar com Deus. E nessa noite eu gostaria de fazer esse apelo, te chamando aqui para frente. Se você sente que está dentro desses 3 últimos tópicos que eu vou citar agora. Se você está relutando para fazer o que Deus colocou no seu coração, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você está no meio de uma tempestade, precisando negar a si mesmo, se você está com dificuldade de negar a si mesmo, toda hora vem e você cai no mesmo pecado, toda hora vem e você tem vontade de desistir, toda hora vem e você se coloca em primeiro lugar, no quesito do tipo, como eu vou pregar para alguém, eu tenho vergonha, eu vou passar vergonha, eu não quero passar vergonha. Então negue-se a si mesmo e venha aqui para frente.
Se você está reclamando tanto que não consegue mais perceber a graça de Deus para a sua vida e para com a vida das outras pessoas, eu também gostaria que você viesse aqui para frente, para que os seus olhos sejam abertos, porque Jonas passou por esses 3 tópicos, e nesses 3 tópicos, ele entendeu que a salvação vem de Deus, e somente Deus pode transformar o nosso caráter, somente Deus pode transformar o nosso ego, e Ele nos capacita para pregar o Evangelho, Ele nos chama para pregar o Evangelho. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é sobre Cristo Jesus, é sobre o Evangelho de Deus, que transforma pessoas, que salva pessoas, que cura as pessoas. O Evangelho é real, meus irmãos, e ele te alcançou, mas ele não pode parar em você, amém? E eu creio que ele não vai parar. Então, se você se sentiu tocado, eu gostaria que você viesse aqui para frente. O pastor André vai fazer uma oração, orando pela sua vida, amém? Impondo as mãos sobre você, amém? Te ungindo, te dando coragem, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o Diácono Guilherme. Eu vou acrescentar só. Diante de tanta coisa interessante, tremenda que foi dita, de repente você não entendeu algo que é importantíssimo. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. Talvez você não esteja seguindo o seu propósito. Ele tinha um propósito para Jonas. Jonas não queria, mas ele sabia quem era Deus. Apesar de ele estar negando o que Deus mandou ele fazer, ele sabia quem era Deus. Porque ele sabia o seguinte: mesmo que ele fosse lá, se ele fosse lá, ia acontecer. Ia acontecer. Lá em Ezequiel, queria que você abrisse aqui para mim, ó. Lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18. Entenda isso que eu vou te mostrar. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. É rápido, não vou pregar não. Já foi dito tudo. Mas eu quero só acrescentar isso. Diz assim, ó: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá da sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha o que ele está dizendo. Se você, Deus já falou para você, você é uma ferramenta poderosa nas minhas mãos. Tem uma pessoa aqui, ó, que está falhando pra caramba. Eu quero que você fale com ele. Você não fala. Se ele morrer na iniquidade, ele vai para o inferno. Nada a ver com o Guilherme, só estou dando um exemplo. Guilherme vai para o céu e vai arrastar muitas pessoas. Mas se ele estiver no pecado, ele morrer, ele vai para o inferno. Só que da tua mão, desse sangue, você vai ser. Deus vai querer dentro de você. Aí ele bota assim, ó, no versículo 19: mas se avisares o perverso e ele não se converter, escuta, o seu papel é avisá-lo do seu mau caminho. Se ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Cara, isso é preocupante. Talvez você ache até que você quer fugir que nem Jonas, mas se você fizer, e mesmo que ele não entenda e não se converta, olha o que essa palavra está dizendo. O Senhor está dizendo: a sua alma você salvou. A sua. Para a gente terminar e orar, escuta o que eu vou te falar. Muitas vezes nós achamos, nós temos medo, viu, Guilherme, de ir falar com a pessoa. Já tive assim. Hoje, graças a Deus, eu venço o meu medo. Mas eu já tive assim, de ficar com medo.
e falar com as pessoas. Deixa eu contar um segredo para você. Jonas, ele não falou de salvação. Ele falou de destruição. Ele só falou de morte. Jonas não estava nem aí para o que ia acontecer com Nínive. Ele só falou assim, ó, se vocês não se converterem, ele não falou isso. Ele falou assim, ó, vocês vão ser destruídos. Isso é a maior prova de que não somos nós. É o Espírito Santo que convence o homem. Jonas só falou, vocês vão ser destruídos. Mas o Espírito Santo já estava se movendo no coração daquelas vidas. E por conta disso, você está aqui hoje, porque não foi o homem que te convenceu, foi o Espírito Santo. Então todas as vezes que você sentir medo, queridos, é o Espírito Santo que vai falar. Você só tem que abrir a tua boca, então não tenha medo. Como o diácono Guilherme falou, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, nós queremos orar por você. Eu já tive assim, hoje eu estou numa qualidade de pastor, mas hoje eu estou nessa qualidade. Ontem eu já tive muito medo. Você acha que o medo também, meu constrangimento, você acha que não tenho constrangimento? Claro que eu tenho, mas eu tive que vencer isso, e hoje eu venço isso. Eu quero firmar o apelo do diácono Guilherme. Vem aqui à frente. Quando estamos cantando esse louvor, vem aqui à frente. Principalmente você que sabe que existem pessoas ao seu redor que precisam de Jesus, e essas pessoas vão ser alcançadas através de uma palavra que sair da sua boca. Da sua boca. Só precisa de uma palavra. De uma palavra. Se você quer ser essa ferramenta, vem aqui à frente, enquanto nós cantamos esse louvor. Oh Deus, Ele te alcançou primeiro. Vejo as minhas aflições, eu só vejo a glória.